Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Isdissof, sou apaixonado pela área de tecnologia e vim trazer um conteúdo legal para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é implementado o Repository Pattern nos projetos da Xcode. Vamos lá? Vamos começar aqui apresentando a interface do repositório, tá ok? Só comentar que é o seguinte, a interface seria só essa parte aqui, tá? O padrão, que vários utilizam por aí, né? Aí você teria a interface, os métodos aqui, né, para formar um contrato e, né, você teria cada implementação ali dessa interface. Por exemplo, você teria vamos falar sobre curso, por exemplo, cadastro de curso de estudante. Você teria curso repository, né? Você teria escola repository, coisas desse tipo, tá? Mas eu uso um esquema diferente, que é o esquema de generics do C#. Vocês já devem ter utilizado bastante aí, né, aqueles list de qualquer coisa. Deixa eu entrar aqui no Collier, por exemplo. Aqui vai. Por exemplo, vocês com certeza já utilizaram. Vou criar um list o dia inteiro. Números. Tá, só para exemplificar. Esse list, ele trabalha com o tipo dinâmico, tá vendo? Aqui, ó. Que você pode passar qualquer tipo que você quiser e aí você cria uma lista daquele tipo, que ele internamente deve armazenar num array, enfim, e te dá alguns métodos para alterar essa sua lista, tá bom? Então é dessa forma aqui que você trabalha com tipos genéricos. E aí, trazendo esse conceito para o repositório, então aqui a gente tem também a parte de repositório genérico. Então eu posso, em vez de eu criar curso repository, beleza, eu até faço, digamos assim, um repositório tal que ele herda, né, ele implementa um e-repository de curso. Aí aqui entraria a classe curso, tá ok? Mas não é o intuito falar sobre generics, né? Beleza. Então aqui eu tenho vários métodos, várias implementações, vários contratos aqui definidos. Tem update assíncrono, book insert, tem um monte de coisa aqui. Importante, e tem esse table aqui, ó, que é o que eu faço de diferente da maioria, tá? Tem esse table, table read only, tem uns includes aqui, tá? Para interface, e vamos lá para a parte da implementação dessa interface, que no caso é este cara aqui. Este cara aqui implementa essa interface. E vale analisar que esse tipo T, eu obrigo que ele seja um tipo que herde dessa classe base entity. Então esse T aqui, ele sempre obrigatoriamente tem que ser um tipo que herda dessa classe aqui, que é o que eu uso para definir que uma classe tem a ver com banco de dados. Aqui eu até já coloco um ID, porque eu utilizo o ID como inteiro para banco de dados, tá? Para ali gravar o registro e ter o index daquele registro. Então eu uso uma coluna ID identity. Sempre. Às vezes eu adiciono uma coluna guide também para fazer alguns outros tipos de controle, mas assim, sempre vai ter um ID identity na tabela. Beleza. Aí aqui eu tenho a implementação. Essa implementação é a implementação versão Entity Framework.
Eu já implementei a versão NHibernate, comecei a implementar a versão Dapper, mas aí as outras não fez tanto sentido e a Entity Framework já atende demais. NHibernate é muito complexo, é desgastante de utilizar e, como eu falei, eu prezo pela velocidade de desenvolvimento, pela produtividade de código e não somente pela máxima performance. A máxima performance é bem subjetivo, porque às vezes não depende do ORM que você utiliza para o banco de dados. Depende muito mais da técnica ou do momento ali que você vai usar cada coisa, tá? Em algumas situações eu uso esse repositório padrão. Em outras situações eu posso querer utilizar, sei lá, uma proc via query direta, ou até adicionar um Dapper em alguma situação ali. Então fica um pouco flexível. Fica um código misto, tá? Não fica 100% só com esse tipo de interface, com esse tipo de repositório, mas não tem problema, que nem eu falei, tem casos e casos. E tem que ter discernimento, o momento de usar uma coisa e o momento de usar outra. E o que sempre dá problema em todos os lugares é a pessoa querer utilizar o mesmo padrão para tudo. Assim, não dá, não tem como. Por exemplo, o Entity Framework, ele é bom para tudo? Não. Ele é excelente quando você quer fazer CRUD. Ele é maravilhoso. Agora, quando você quer fazer relatório, ele não presta. Não é para isso que ele foi criado. Ele não foi criado para você gerar relatórios. Então, você tem que usar a ferramenta para o que ela foi criada, né? Imagina. Você tem que utilizar ela ao máximo. Tá, vamos embora. Só um comentário. O Entity Framework, NHibernate, Dapper, eles são ORMs, né? Que é para você, em vez de ficar fazendo query SQL diretamente, você usa uma classe, usa uma implementação com objetos e tudo mais para facilitar ali a consulta ao banco de dados. Por isso que se chama até Object Relationship Manager, ORM, tá? Bom, bora para a seguinte questão. Deixa eu colocar aqui para eu ver. Beleza. Então aqui temos a implementação. E essa implementação é genérica, então eu passo qualquer coisa. Beleza, tá aqui, tem esse table que é o grande diferencial do que eu faço. É o seguinte, eu já escolhi algumas coisas. Então, como eu escolhi algumas coisas, eu já me aproprio desses facilitadores que essa tecnologia traz. E eu faço uma mais específico. O que acontece? O pessoal às vezes cria um repositório e fica querendo deixar ele compatível com Dapper, com Entity Framework, tudo ao mesmo tempo. Quando você passa a escolher, você passa a ter o ônus e o bônus daquela tecnologia. E o bônus que me fez escolher e manter o Entity foi a questão desse table, desse entities aqui, esse DB7. Esse cara aqui é genial. Por quê? Eu pego ele dinamicamente, ele me retorna um equerable, tá? Por exemplo, em vez de usar entities aqui, eu coloquei um table, tá? E o que isso me propicia? Ele propicia que eu consiga usar link queries. E o Entity Framework, ele traduz isso para os códigos do SQL e gera as consultas. E isso é maravilhoso porque eu consigo ter essa única implementação genérica do repositório e não preciso ficar criando implementações de repositório para cada nova entidade. O que muitos por aí fazem, eu sou contra, tem outros que são a favor.
eu sou menos puritano, digamos assim. Tem gente que fala assim, todo código, toda essa query deveria ficar num e-repository. Tudo. Ou numa implementação de e-repository. Por exemplo, imagina que você quer fazer uma query para filtrar sei lá, quando o ID for maior que 10, vamos supor. Em vez de usar a query naquele momento que você vai utilizar, na concepção de muitas pessoas, você deveria criar um get 10 primeiros, por exemplo. Só que aí eu não utilizo essa abordagem, tá? Aqui a gente utiliza, para algumas coisas até tem get by ID, mas a maioria utiliza esse table aqui para fazer as consultas no banco de dados. Bom, então para resumir essa questão do repositório pattern na Xcode, resumão é o seguinte: tem a interface que define os métodos, que vocês já viram, e tem a implementação genérica aqui, que utiliza o Entity Framework. Essa implementação genérica, ele expõe esse table, que é um inquerable, e aí a partir dele você pode fazer qualquer consulta no banco de dados. Também tem ele aqui, cadê? Include. Também expõe o include do Entity Framework, que é para fazer os joins. Também inclui execução de query crua. Aqui, né, você quer executar diretamente um script SQL, aqui tem também. Então ficou bem fácil de utilizar. Tem inserções, métodos síncronos, assíncronos e tudo mais. Então, aqui ficou bem genérico, bem fácil de utilizar, tá? Então não precisa ficar criando repositório toda hora. E aqui já tem tudo que você precisa fazer no banco de dados. Okay? Tem até uma questão para gerar o script do banco de dados. Porque, por exemplo, e ainda tem outra questão, tá? Porque o contexto do Entity Framework, ele caça nos assemblies todo mundo que herda de Base Entity e já adiciona no contexto do Entity Framework. Então nem precisa criar um contexto e ficar adicionando manualmente as diversas classes que você for criando, tá? Então tá bem assim, bem plug and play. Inclusive os scripts da tabela, eles são automaticamente gerados. Você consegue gerar automaticamente ou lá pela API ou aqui pelas classes de teste também. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu prefiro essa abordagem do que utilizar o migrations do Entity Framework. Eu acho que assim fica mais simples de utilizar a criação de tabelas. Mas aí eu utilizo ali o Data Annotation nas classes para definir tamanhos e etc. Tá rodando, já terminou de rodar. Por exemplo, aqui vamos ver alguns modelos de exemplo. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Esse aqui não tá com nada, enfim. Mas, por exemplo, num vídeo que eu fiz sobre entidades do Open Finance, lá eu mostro um pouquinho mais em detalhes. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês poderem ver. Bom, vamos ver aqui. Por exemplo, ele gerou numa pasta temp. Ali roda o projeto. Debug. Tem uma pasta temp. Ali gerou o script aqui. Clico no code mesmo. Aqui, ó, ele gerou todo o script de criação das tabelas, tá vendo?
Então bem tranquilinho, bem tranquilo de usar, de gerar as tabelas também, os scripts, funciona muito bem. Então ficou bem tranquilo de usar. E se adicionar uma entidade nova e quiser gerar o script para criar no banco de dados. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco da utilização dessas repositórios, tá? É muito simples. Colocar no construtor para receber via injeção de dependência qualquer repositório que você quiser e tiver a classe disponível no projeto, qualquer repositório. Então, se você colocar aqui, ó, por exemplo, você vai ver que esses dados aqui, ele herda de Base Entity. Então, todas as entidades têm que herdar de Base Entity. E aí você vai poder utilizar aqui o repositório. E com isso, vocês vão ver que, ó, já tem acesso a tudo. Aqui, ó, eu consigo, a partir desse queryable, tá vendo aqui, é um queryable, eu consigo fazer qualquer condição de filtro. Aqui, por exemplo, ó, se você pegar esse cara, você vai ver que temos Book Insert, temos Delete, temos Get by ID, tem os Include para colocar os joins aqui, tem Search, tem Update, Upsearch que eu criei também para fazer um Insert se não existir, ou Update se já existir esse registro. E esse Table e Table Read Only, o Read Only é o As No Tracking do Entity Framework, tá? E o Table você consegue vir aqui e fazer qualquer coisa. O Table e Table Read Only, eles são semelhantes. A única coisa é que o Table Read Only, ele não armazena a informação local, porque não precisa fazer o track dessa informação, né, para gerar atualizações. Seria somente leitura, né? Por isso que está Read Only. Beleza, aqui, ó, você consegue fazer qualquer tipo de consulta que você quiser. Eu precisava até testar, que eu ainda não testei, essas consultas assíncronas. Precisava até fazer um teste para ver se funciona bem isso daí. Aqui você consegue fazer where, pegar o first or default, consegue pegar o último registro, consegue fazer ordenação, order by, consegue fazer tudo que você quiser, consegue usar query link também, por exemplo, consegue fazer tudo e mais um pouco com esse objeto query. E o legal é que essa consulta vai ser traduzida para o banco de dados. Mas como eu falei, se a consulta tiver algo semelhante com consultas de relatórios, que são extremamente complexas, às vezes vale a pena fazer uma consulta SQL mesmo, pura, e só mandar executar ela. Mas para a grande maioria dos casos, 80% dos casos, isso daqui atende muito bem, obrigado. Bom, aí com isso a gente estende, né, e vamos para outro nível aí. Porque a partir do momento, poxa, a gente tem ali um repositório genérico, né? Pô, é legal esse negócio de coisas genéricas, porque você já resolve para todo mundo. Bom, pessoal, então, aí agora, como a gente tem um repositório genérico, é normal pensar assim, poxa, então esse repositório depois eu vou expor ali para criar uma controller, e você acaba criando muita API de CRUD. Nossa, é muita coisa, muito CRUD nessa vida. Então, uma maneira, poxa, bem fácil de resolver seria ter uma API de CRUD genérica, né? Então, baseado
no repositório genérico, junto com AutoMapper, eu criei aqui uma controller genérica de CRUD e de listagem. A de CRUD herda da de listagem, porque aí eu deixei bem separadinho os métodos, tá? Ainda dá para sobrescrever, tá tudo com virtual. Então, por exemplo, eu quero fazer parte disso aqui tá ok, mas outra parte eu não vou utilizar. Então herda aqui bonitinho, tal, faz um override, escreve o que você quer, porque nem tudo vai ser atendido pela classe genérica, né? Mas assim, só de atender aí uns 60% tá bom demais para produtividade, viu? Bom, vamos lá. Aí aqui criei então uma controller genérica que recebe um T. Esse T igualmente herda de base entity. Ele tem que herdar de base entity porque também eu vou gerar um repositório herdando desse cara. Aqui eu coloquei para ele pegar do service provider aqui da mesma a mesma coisa como se eu tivesse colocado aqui no construtor, tá? Só que dessa forma, como tem muitas classes que herdam desse cara aqui, eu tenho menos manutenção se depois eu quiser mudar alguma coisa aqui na controller genérica. Dessa forma, eu tenho menos retrabalho de código depois, tá? Por isso que tá assim. Beleza, aí aqui ó, como eu falei, é uma controller genérica, então eu já fiz o get by ID para todas as entidades, que forem criadas agora e lá no futuro, 2.000 entidades que forem criadas, já tem o get by ID, já tem a API get by ID e já funciona para todos. Mas e a questão de segurança tal? Aí eu utilizo bastante uma questão ali de deixar dinâmico via data annotation, tá? Por exemplo, aqui eu aplico dinamicamente uma regra de restrição. Por exemplo, eu verifico aqui essa query, se esse tipo genérico, se ele implementa a regra de restrição para o usuário. Se implementa, pega o ID do usuário logado e aplica a restrição. Se é restrito por usuário ou organização, né, e no caso o usuário logado é um sysadmin, um administrador da organização, aí ele se for restrito, enfim, se ele for um sysadmin tiver perfil de gestor da organização, administrador, ele não restringe por usuário, ele deixa o cara ver tudo. E aqui é o tenant da aplicação, que assim, eu uso Organization ID como tenant por empresa, tá bom? Então o usuário ele sempre vai estar vinculado a uma empresa e aí esses dados vão ser sempre filtrados aqui. Então tem já uma parte de segurança aí, um usuário nunca vai ver as informações de outro usuário, e aqui eu consigo aplicar ainda várias outras regras para que possa manter a segurança mesmo se tratando de uma controller genérica. Tá? Aqui que a gente aplica essas restrições de maneira geral para todas as entidades. E caso queira mudar alguma coisa dessa restrição, aí você faz um override desse método aqui, sobrescreve ele, tá bom? Então tem essas possibilidades aí. Beleza? Então temos a controller genérica, né? Topzera. E aí, outra coisa para deixar isso ainda mais produtivo, mais reutilizável,
E o que facilita muito na construção de telas e sistemas e tudo mais que a gente estiver construindo é ainda utilizar a biblioteca OData. Ó, porque, nossa, essa foi assim, uma sacada que, olha, ficou genial. Porque aqui, ó, por exemplo, eu retorno uma query. Tá? Esse método get básico, ele recebe as opções do OData, ele aplica aquelas restrições de segurança que a gente viu, depois aplica as questões que foram as opções do OData e retorna a paginada. Então, quer dizer, esse código ele está totalmente genérico e ainda atendendo as queries via OData. Então, assim, fica muito prático de utilizar isso e criar novas telas, porque às vezes o que você faz? Para cada coisinha que você vai fazer, você é obrigado a ir lá e criar uma API, um endpoint por conta daquela situação, ou adicionar um novo parâmetro para ser recebido na query para poder filtrar ou para poder ordenar. Aqui não, aqui já está tudo perfeito. E aqui você consegue aplicar algumas restrições aqui nas opções do OData também. Você não precisa habilitar tudo, só habilita quando for necessário, tá ok? Então ficou bem robusto isso aqui, bem genérico, atende milhares de situações e já vem plug and play tudo isso, toda essa estrutura, o que dá muita velocidade para a criação. E é claro, conforme a gente vai estruturando o negócio, algumas telas não utilizam isso. Algumas telas ou sobrescrevem ou realmente não herdam dessa controller, herda apenas dessa controller base aqui, que tem alguns métodos básicos, por exemplo aqui. Então não necessariamente vai utilizar, porém para a parte que utiliza já é um ganho absurdo, de produtividade. Então, a partir da modelagem, olha, você fez a modelagem de dados, você criou as classes. Só de ter feito isso, você já tem as APIs, todas as APIs de CRUD, tudo, você já tem tudo. Então você já pode sair criando as telas e tudo mais. Aí você começa a ver, não, essa tela aqui ela é mais complexa, a API básica não me atende. Então você vai lá, sobrescreve aquela controller, herda o método e altera o comportamento e segue a vida e produzindo tela, produzindo novas funcionalidades. Então, com isso tem assim, um ganho de... cortou muitos passos, né? Cortou o passo básico ali. Então, assim, eu vejo isso como um ganho absurdo. É um ganho absurdo de produtividade aqui, né? Não fui eu que inventei isso, assim, tem muitos lugares utilizando isso. Tem o Light Switch da Microsoft, tem várias ferramentas de Python que faz isso também, com Node. Assim, não é uma coisa do C#, é uma coisa da comunidade, de pensar de maneira mais genérica e tudo mais, né? Só que essa é a maneira como a ZScode faz. Hoje está assim, tem inclusive umas sujeirinhas no código aqui, umas coisinhas para melhorar ali, mas é assim que a gente faz e cada vez estamos melhorando mais isso e tendo produtividade, tendo resultado. Bom, vou mostrar para vocês aqui como que funciona na prática, tá?
Por exemplo, que nem eu falei, tudo parte do modelo. Meu, você fez o modelo, você fez tudo. Tá aqui, ó. Tô criando essas classes aqui para ajudar a fazer um produto de modelagem de sistemas, tá? Aqui é o nome da aplicação, é um prefixo, e aqui o nome da classe mesmo. Estou usando meio que esse padrão, né? E aí esse cara herda de Base Entity, assim como todos esses outros aqui, módulos, por exemplo, né? Então beleza, o que acontece? Criei isso aqui, fechou? Beleza. Aí publiquei isso, aí entra no Mistera DevOps e publica isso daqui como uma biblioteca Nugget, tá? Aí eu venho aqui no meu projeto API, eu criei um projeto API novo, .NET Core, tá aqui até o que eu tô usando, tô rodando já ele aqui. Enfim, é um API .NET Core, um framework 6, né? Meu startup ele fica todo encapsulado nessa lib aqui de middleware, junto com a controller genérica, fica aqui também. Aqui ó, tá a minha biblioteca lá com os modelos. Então aqui o startup eu já deixo todo lá guardado, porque tem meio que um padrão para quando é API. Isso aqui às vezes eu preciso fazer porque, como eu não tenho referência de nada dessa biblioteca, o .NET ele acaba não carregando essa DLL para dentro do escopo da aplicação. Então, pelo menos desse jeito aqui, usando alguma coisa, eu forço ele a carregar. Preciso ajustar isso para não ter mais esse problema. Mas beleza. Com isso eu forcei ele a carregar todo o conteúdo do assembly que está essa classe. Aqui, ó, se vocês repararem, eu só tenho uma controller aqui, que é a de segurança, que eu faço umas modificaçõezinhas, porque ela fica aqui na middleware também. Tem uma base dessa aqui, aí eu estendo ela. Tá ok. Eu já dei o play nesse projeto, então ele já habilitou um Swagger para mim. Tá vendo que eu não tenho Swagger aqui? O Swagger tá já configurado, encapsulado dentro da biblioteca. Outra coisa só para mostrar também, o program também fica encapsulado dentro da biblioteca, porque nele eu ainda faço algumas configurações a mais, então ele está todo configurado já no pattern da Xcode. Ele já habilita HTTP protocolo 2.0, enfim. Já tem assim uma série de configurações encapsuladas dos programas. Então, ó, API nova, tem nada de código nessa API praticamente, tem nada. Agora vamos ver o Swagger dela, tá? Olha o tanto de API que tem aqui, ó. Tem muita API e os modelos já tudo carregado. Por quê? A API eu já crio ela com várias alternativas ali. Você pode fazer um post de lista, fazer um insert em lote, atualização em lote. Aqui eu estou fazendo um esquema para gerar um front automático, lá pegando os tipos de dados. Enfim, tem aqui ó, já uma série de coisas, até fazer exportação para Excel ele já vem a partir de uma query OData. Beleza? Aí vamos para a aplicação web que entra nesse sistema, tá? Aqui a gente já tem as classes. Lá eu preciso dar um tapa nessa web aqui. É que esse é projetinho de casa, né? A gente acaba não trabalhando tanto visual. Beleza? Logou. Aqui eu já coloquei os menus. Né? Aqui, ó, tá vendo? Ele já tá carregando os dados, ó que beleza. Ó. Vamos ver aqui o que tá acontecendo no log aqui, ó. Ele carregou aqui, ó, app módulo builder, fez um get, tá vendo? Ó. Agora vamos ordenar aqui por nome. Essa ordenação ela tá local. Até porque, como se trata de uma tabela pequena, eu não coloquei a paginação server-side no componente, né? Ele tá fazendo um local. Enfim.
Tá ok, aqui ó, ele trouxe todos os dados. Tá. Vamos lá agora editar esse dado, por exemplo, aqui ó. Aqui eu quero editar, vou fazer um 2 aqui ó. Um 2. Salvou. Tá vendo aqui ó, ele fez o put certinho, mandou para cá e a API até retornou o resultado final com o objeto atualizado. Que nem eu falei, tem nada de código aqui. Não tem nada de código. E o CRUD já está tudo funcionando. Ah não, mas eu quero uma coisa diferente. Tá? Então vamos fazer o seguinte. A gente cria aqui uma controller. Que aí tem a seguinte regra, tá? Se eu pegar e eu colocar uma controller com esse mesmo nome, ele ignora a genérica. E aqui, ó, vou pegar aqui. Vou criar uma controller. ASP.NET Core, Web. Cadê as APIs? API controller aqui. Beleza. Criei uma controller aqui, tá vendo? Ela tá vazia, vazia, tem nada nela. Vamos ver o que vai acontecer se eu rodar isso aqui. Aí aqui, ó. Ele trouxe essa aqui. Ah tá, aqui tem a classe atributo, mas tá vendo que ele nem colocou nada aqui? Ele nem colocou essa principal, porque também não tem método algum, né? Vamos colocar agora um get aqui. Public. O get só retorna uma string. Tá. Turn. Get. Vou colocar aqui. HTTP get. Se vocês verem agora, tá vendo? Ó, tem o get aqui, ó, dessa classe. Então, dá para sobrescrever o que tem na genérica ou remover tudo que foi colocado, né? Ou posso simplesmente vir aqui, ó. Vou fechar aqui o WhatsApp. Generic. Tem esse cara aqui. Vamos botar os using da vida. Aqui. Oh meu Deus, não. O using daqui. Beleza? Aí ele vai reclamar porque ele quer que tenha um construtor. Beleza, colocamos o construtor. Tá ok. Tá vendo que ele já tá, até traz o repositório aqui. Beleza, e já existe um get, então, mas eu quero fazer o override do get. O override do get. Eu vou fazer o override do get por ID, tá? Pra gente ver o funcionamento disso. Aqui, ó, HTTP get. E na rota aqui eu vou colocar o ID. E vou ver se ele passa aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ó, voltou aqui todos os métodos, beleza. Agora vamos lá no front. Ali eu tô no eu tô nas classes, né? Tô aqui na classe. Listou, agora eu vou fazer a edição. Essa edição ele deveria ter trazido, mas não trouxe, porque eu acho que ele usa outro método, não é esse aqui não. Vamos fazer o override do outro método. Override desse get com o equal. Eu acho que ele usa o first naquele caso. Aqui
aqui, get, que é um get simples. Vamos vir aqui e vamos lá. Vamos vir aqui no Node, vamos mudar para cá e depois vamos mudar para isso. Tá vendo? Ó, já caiu aqui, ó. Já tá aqui, já tá fazendo as queries do OData. Nesse caso aqui não tem nenhum skipping nem nada e segue o jogo. Retornou. Tá vendo? Eu até criei aqui uma telinha para facilitar. Vamos pegar esse class aqui, ó. Ó, ele até expande, ó, tá vendo? Ó, ele faz o join, ó, tá vendo? É bem bacana o OData. Ó, vamos lá, vamos pegar esse cara. Agora a gente vai numa tela OData, até para fazer testes de query, eu uso isso aqui. Aí, builder class, expande OData. E vamos pegar o top 1. Top 1. Beleza? Então eu consigo fazer aqui, ó, uma query direto do front. Ali, tá vendo? E eu quero agora aplicar um filtro aqui, ó. E filter igual a, sei lá, vamos pegar quando id equal 5. Vamos ver se tem alguma coisa com id 5. Até tirar aqui o breakpoint. Você tá vendo, ó, ele traz aqui, ó, o filter. Ele traz aqui, ó, toda a informação. 5 não tem ninguém. Tem alguém com id 7? 7 não tem ninguém também. id 9. Ah, com id 9 tem. Vamos ver. Aqui, ó, id 9 da aplicação dessa classe. Então, assim, fica muito prático de criar uma aplicação e começar a criação das telas e tudo mais. Porque aí daí também, o que acontece? Dá para criar um grid genérico. Aí você começa, né? O céu é o limite. Você faz um grid genérico, você faz um form genérico. Aí as aplicações, começam a sair a rodo as telas. Lógico, aí você começa a ter telas mais complexas. Por exemplo, essa mesmo de classes, quando eu venho aqui, por exemplo, eu não tenho só as classes aqui, eu tenho também os... Vamos ver aqui uma que tem preenchido. Por exemplo, eu tenho um subcadastro dentro dessa tela. Não dá, uma só não atende todos os casos, mas já atende 40, 50% dos casos de ponta a ponta. E aí o resto realmente são telas que tem uma customização a mais ali, tem uma regra de negócio na tela, ou tem uma regra de negócio no código, mas aí você pode dar um override aqui e colocar a sua regra aqui. Ou se for alguma coisa de validação, dá para dar um override nas restrições da query. Posso fazer um override aqui, ó. E aí eu aplico aqui, ó, o equerable. Eu quero então que query.where. Eu quero só que o cara possa ver só quando for classe, por exemplo, aqui, ó. Eu retorno, ó, na verdade eu vou fazer mais. Eu vou aplicar as regras padrões, tá? Vou aplicar a regra padrão. E aqui eu vou ter que dar outro nome. Outro nome. Ou eu aplico outro nome, ou ainda aplico uma restrição aqui, ó. E dá um return a esse cara. Porque aqui, o que vai acontecer? Eu vou aplicar tanto as regras de segurança da controller base, como uma regra a mais. Então, nunca vai aparecer nenhum registro lá que não seja class
true. Entendeu? Então aqui a gente consegue ainda botar uns if, condições, etc. Dependendo do perfil do usuário. Eu quero passar depois algumas dessas configurações para ser via data annotation, poder anotar aqui na classe, por exemplo. Opa. Não, no projeto, cliquei ali sem querer. Poder anotar aqui no projeto, sei lá, essa classe, ela é possível acessar via sysadmin. Aí ter uma configuração hard-coded e também uma configuração via painel administrativo. É que aí via painel administrativo acaba tendo que ficar acessando o banco de dados, aí não é tão performático, né? Mas para alguns casos vai valer a pena. Como a gente está começando a atender muitos projetos, tem alguns projetos que já precisam disso, né? Eu tô vendo entre usar também um Keycloak da vida, alguma outra coisa. Mas é isso aí, pessoal. Fui até muito além, mas tá bem bacana. Acho que valeu a pena mostrar tudo isso. Muito obrigado, espero que tenham curtido aí essas ideias aí, essa maneira de programar. Que, assim, o que eu gosto é deixar, tá clean. Tá clean, o negócio tá clean, ó. Aqui seria somente para colocar então as regras de apresentação. Aí falta um intermediário aqui, que esse daqui é bem cru, esse projeto. Ele está bem no início, mas aqui teria a Business Service e toda a regra de negócio estaria na Business Service, certo? E aqui estaria, sei lá, as telas, a apresentação de dados ou exposição de algumas APIs para regras de negócio. E somente, tá bem tranquilo. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistirem e espero que tenham aprendido aí. Comentem, né, no vídeo, dúvidas e tudo mais. Curte esse vídeo, compartilha aí essas ideias aí que a gente tem, que a gente trabalha, que é importante a gente estar sempre compartilhando aí com a comunidade. Beleza? Valeu, muito obrigado, hein?